Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje, o estudo sobre o câncer. E a convidada do dia é a Thalita Aguiar. Ela é brasileira e atualmente mora em Nova York. Thalita é biomédica, possui MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado em Oncologia Molecular pelo AC Camargo Cancer Center, com um período no Texas Children's Hospital. Pós-doutoramento no Centro de Estudos do Genoma Humano da USP. Thalita, atualmente, é pesquisadora associada no Columbia Center for Translational Immunology, na Universidade de Columbia. Atua como divulgadora científica no Ciência com Café e é idealizadora do CAD, o Clube do Aprendiz em Divulgação Científica. Ela é co-coordenadora do projeto de divulgação científica Cancer School, cujo foco é produzir materiais educacionais para crianças e estudantes do ensino médio de escolas públicas no Brasil, conscientizando sobre os fatores epidemiológicos e genéticos do câncer, bem como a importância de campanhas de prevenção e educação em saúde para a população. Além disso, Thalita Aguiar faz parte da equipe de coordenação do Pub Nova York, um grupo sem fins lucrativos estabelecido em 2013 como o objetivo principal de conectar a comunidade científica brasileira na região de Nova York e Nova Jersey. Ela é integrante do grupo de mulheres cientistas em rede no Brasil, focando em discussões sobre igualdade de gênero na ciência. Seja muito bem-vinda, Thalita Aguiar. Bom, vamos falar agora sobre a pesquisa. Eu gostaria de saber o que você pesquisa. Conta pra gente. É polêmico hoje também. Eu trabalho com câncer. E aí, assim, eu poderia me limitar só nessa frase, né? Que ela já é polêmica suficiente. Mas, mais especificamente, eu trabalho com genética do câncer. E, atualmente, eu também estudo aspectos imunológicos, né? Então, eu coloco tudo isso aí num saquinho só e tento desvendar aí umas peças desse quebra-cabeça. Mas, de maneira geral, a minha pesquisa é voltada para tentar entender não só por que a gente desenvolve câncer, mas como é que o nosso sistema imunológico responde a isso, o que é um fator genético, então, sei lá, será que tudo é hereditário? Será que tudo depende do que a gente tem no nosso DNA? Será que o que a gente come interfere? Então, basicamente, essa é a minha pesquisa. E aí, eu tenho uma curiosidade com relação, qual seria o câncer mais agressivo? Tem um único câncer mais agressivo? Então, quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de um grupo de mais de 100 doenças. Então, na verdade, câncer é um nome dado a um grupo de doenças. Então, só por isso a gente já imagina que existe uma diferença enorme entre vários tipos de câncer. E até dentro do mesmo tecido, né? Então, sei lá, se a gente fala câncer de mama, existem subtipos diferentes. Então, quando a gente vai falar sobre essas estatísticas de qual é o câncer mais agressivo, qual é o câncer mais frequente, é lógico que a gente vai considerar aquilo que é mais frequente na população e aquilo que acaba, né, tendo um maior número de óbitos, então de pessoas que acabam morrendo por conta da doença. Tanto no Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos, o tipo de câncer mais frequente é o de pele não melanoma, tá? Então, dentro dos cânceres de pele tem vários tipos. Os que não são melanoma, que melanoma é o tipo mais agressivo, é o mais frequente. Daí, a gente tem dentro dos grupos de mulheres e homens
O de mama é o mais frequente nas mulheres e o de próstata é o mais frequente nos homens. Mas nenhum desses três é o que mais mata pessoas. Os tipos de cânceres que mais matam, e aí talvez a gente poderia fazer uma associação sendo mais agressivo, são os cânceres de pulmão, de pâncreas e principalmente de cólon do intestino, né? Do intestino. O de pulmão e o de pâncreas, principalmente o de pâncreas, é porque quando ele é diagnosticado, normalmente ele já está num estágio muito avançado. E por mais que a gente tenha pesquisas, avanços na área da medicina, a gente não conseguiu, né, descobrir muita coisa sobre o câncer de pâncreas ainda. Então, ele ainda é um mistério, né, dentro da área da ciência e da medicina. O câncer de pulmão, na verdade, ele também tem um pouco disso, de quando ele é diagnosticado, ele ser diagnosticado em estágios mais avançados, mas também tem outros fatores. O câncer de pulmão está muito relacionado também com pessoas que fumam, então, né, você usar o cigarro, né, e você ter câncer de pulmão, às vezes está presente com outras doenças, enfisema pulmonar, algum outro problema respiratório. Então, a gente pode dizer que os cânceres mais agressivos seriam esses, pulmão e pâncreas. Você pode nos explicar o que seria um tratamento de imunoterapia? A imunoterapia nada mais é, e quando eu digo nada mais é só expressão de linguagem mesmo, são tratamentos para ajudar o nosso sistema imunológico a reconhecer as células do tumor mais facilmente. Então, basicamente, quando a gente tem um câncer, e aqui, de novo, né, eu estou falando no singular, mas cada câncer tem, né, ali uma marca registrada diferente, mas de forma geral, um tumor, né, para ele poder crescer e realmente virar uma condição que vai ter sintomas, ele precisa de alguns mecanismos dentro do nosso organismo. Então, primeira coisa que caracteriza um tumor é as células quando elas começam a se dividir localmente. Então, dentro do nosso corpo, a gente tem um mecanismo muito orquestrado de que momento a célula divide, que momento a célula tem que morrer para a gente renovar tecido e etc. E aí, quando você tem um erro nessa célula e ela começa a se dividir localmente, isso pode gerar um tumor. Só que não é só a divisão descontrolada de célula. Então, por exemplo, um tumor, para ele, né, poder virar ali uma doença, etc., ele vai precisar ter a capacidade de desenvolver vasos sanguíneos, alguns tipos de tumores. Por quê? Porque ele vai usar esses vasos sanguíneos para captar nutriente. Porque o tumor. É muito triste isso, porque a doença em si, ela é trágica, ela devasta as famílias. Mas o tumor, enquanto, né, ali, condição biológica, ele também está tentando sobreviver, né? Então, ele tem que captar esses nutrientes do nosso corpo. A outra forma que ele tem que fazer para continuar, né, crescendo é escapar do nosso sistema imunológico. Porque se ele escapa do nosso sistema imunológico, não vai correr o risco das nossas células de defesa chegar lá e falar assim: tem alguma coisa errada aqui, o que isso aqui está fazendo aqui? E aí induzir, né, essas células do tumor a morrer. Então, os tumores, eles ganharam capacidades de enganar o sistema imunológico. Então, é como se eles tivessem desligado determinadas substâncias dentro das células, que quando as nossas células de defesa chegam lá, elas falam, não tem nada errado aqui, vou embora. E, basicamente, nada acontece. Então, quando a gente tem um imunoterápico, por exemplo, recentemente ficou bem, né, discutido aí na mídia, a terapia CAR-T-cell, que é uma terapia onde você modifica geneticamente os seus linfócitos T, né, do paciente para injetar de volta e reconhecer esse tumor, ele é isso. Ele vai carregar aquela proteína que estava desligada no tumor, ele vai achar uma forma de ligar aquela proteína e indicar para suas células de defesa: ei, eu preciso que você venha aqui, destrua essa célula, porque está errado. Então, basicamente, o que o imunoterápico faz é isso. E aí, claro, a gente vai ter diferentes tipos de imunoterápico, né? Essa é uma área dentro da ciência da medicina que tem evoluído muito nos últimos anos, né? Mas a própria vacina, a gente pode considerar que a vacina ela é um imunoterápico, porque a gente já tem vacinas que, na verdade, elas vão prevenir contra o câncer, e elas são uma forma de reforçar o seu sistema imunológico para que, se, por exemplo, você tiver contato com o vírus do HPV,
que é um vírus responsável por causar o câncer de colo de útero, esse vírus ele não vai começar a se multiplicar dentro das suas células e poder causar alterações no seu DNA e aí levar ao aparecimento do câncer. Então, as próprias vacinas, de alguma maneira, elas também podem ser consideradas imunoterápicos. Entendi. E qual é a evolução da cura do câncer nos últimos tempos? Então, isso é uma pergunta assim que eu tento tratar com o maior cuidado. Até hoje eu fiz um post sobre isso lá no Ciência com Café, porque ela envolve muitas questões, essa pergunta. A primeira delas é o câncer, como eu falei, ele é uma doença devastadora. A gente não tem como negar que, assim, mesmo que você sobreviva, o fato do diagnóstico, do tratamento, a sua família, e é uma doença que ainda tem muito estigma. Então, tem gente que não fala nenhum nome da doença, para a gente, né, ter uma noção de quanto ainda envolve um monte de preconceito. E quando a gente está falando, né, desse grupo de doenças, que na verdade, né, eu disse que são mais de 100, quando a gente olha a história da nossa sociedade, então se a gente parar para olhar, sei lá, os últimos 400 anos, nem vou tão longe, os últimos 400 anos, o câncer ele sempre esteve presente. Então não é uma doença nova, não é uma doença da nossa sociedade atual e etc. O que aconteceu é que, assim, há 400 anos atrás, as pessoas não viviam 80 anos. As pessoas morriam com 30. Então, não tinha tempo suficiente para você desenvolver algumas doenças que são por conta da própria velhice, e o câncer é uma delas. O fato da gente ter mais números de câncer é porque a nossa sociedade está envelhecendo mais, né? Então, o seu corpo, ele vai falhando, né? E quando ele vai falhando, é onde pode aparecer doenças. Câncer, problemas cardiovasculares e etc., porque em algum momento a gente vai ter que morrer de alguma coisa, tá? E aí, quando a gente está falando sobre cura, né? É, é exatamente nesse ponto que às vezes é muito complicado da gente explicar isso para o senso comum. Porque assim, ah, e isso vai soar um pouquinho como, né, crueldade, mas não é. O meu tio, de 96 anos, morreu de câncer de próstata. É triste? É muito triste. Eu não queria que seu tio de 96 anos tivesse morrido ou tivesse alguma doença. Mas é a história natural da vida. O seu tio, em algum momento, ele ia ter que falecer. Então, não é que a gente não curou o seu tio. É porque, ou porque o tratamento para ele talvez fosse ter muitos riscos, não valesse a pena, era melhor que ele tivesse ali os últimos meses de vida dele com um pouquinho mais de qualidade. Diferente de quando a gente fala assim. A minha prima, de 32 anos, morreu de câncer de mama, porque era uma jovem de 32 anos, com uma vida toda pela frente, que morreu por conta de um câncer devastador. Então, só quando a gente olha esses dois cenários de cura, já são coisas muito diferentes. Mas, trazendo do ponto de vista de evidências, né, científicas, porque eu sempre gosto de trazer isso assim, a oncologia, né? Ela é uma das áreas que mais tem avanço dentro da ciência, né? Só que a gente não está só lidando com números, a gente não está só lidando com, né, com a bancada, com a amostra, a gente está lidando com pessoas. E se você não sabe lidar com pessoas, você não vai entender todas as dificuldades que existe dentro dessa área específica. Mas o que que os números trazem para a gente? Eu até fiz aqui uma anotação. Eu trouxe um dado que é do Orce Camargo, que é o hospital que eu fiz o meu doutorado, que ele foi publicado em 2019, onde eles trazem números dos cânceres de mama, tá? Então, eles colocam aqui 4 estágios do câncer de mama, sendo que um é o de melhor prognóstico, então a pessoa é o câncer, né, mais simples de tratar, onde normalmente está pequeno, não tem metástase, não tem invasão para outros tecidos, e 4 é o mais grave, né? Então, estágio 1, 2, 3 e 4. E aí, eles trazem dados que foram avaliando a sobrevida. E o que é sobrevida? Para a gente falar que alguém está curado de câncer, a gente tem que dizer que desde o momento em que a pessoa terminou o tratamento, porque ela não tem mais sinais de células do tumor no corpo dela,
Se em 5 anos ela continuar não tendo nenhum sinal de célula, de célula tumoral no corpo, a gente diz que ela está curada. Esse é um consenso da medicina. Tem alguns casos que faz sentido, tem outros casos que não faz sentido, porque depois de uns anos, né, a pessoa acaba tendo outros tipos de tumor, mas basicamente é isso. Então, olha só o que esses dados falam. No estágio 1, que é o mais simples, em 2000, 96% das mulheres que eram diagnosticadas com esse tipo de tumor se curavam, né? Então, passava 5 anos, elas estavam curadas. Em 2012, isso aumentou para 99%. Então, basicamente, todas as mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama e que é o mais frequente, para nossa sorte, elas vão se curar. E isso é um avanço extraordinário, porque se uma mulher de 32 anos diagnosticar um câncer em estágio inicial, e por isso a importância de campanhas de prevenção e de diagnóstico precoce, praticamente a chance dela estar viva em 5 anos é muito grande, né? No estágio 2, que já não é, né, não é o mais difícil, mas não é o mais simples. Em 2000, 86% das mulheres se curavam. Em 2012, 93%. Então, a gente também já melhorou. Estágio 3, que já é um estágio mais avançado. Em 2000, 69% das mulheres se curavam. Em 2012, 86% das mulheres se curavam. E o último estágio, que é o estágio 4, e talvez o mais grave dentro desse subtipo específico. Em 2000, 20% das mulheres se curavam. Em 2012, 40%, ou seja, a gente dobrou o número de pacientes que sobrevivem, né, com esse tipo de estágio de câncer mais avançado. Tá bom? Não, não tá bom, porque isso quer dizer que a cada 10 mulheres diagnosticadas com esse tipo de câncer de mama mais agressivo, né, 6 vão morrer e 4 vão sobreviver. Então, ainda não tá bom. Mas a gente já avançou muito e é muito importante olhar para esses números. É muito importante olhar para esses números, primeiro, para a gente traçar políticas públicas que visem mais investimento em ciência e em tecnologia que vai voltar para a população, porque não adianta só a gente descobrir um medicamento e esse medicamento chegar para o paciente custando 20 mil reais, porque não vai resolver. Esse medicamento ele tem que chegar para o paciente acessível, né? E quanto mais pacientes tiverem acesso a esses tratamentos tecnológicos, mais a gente vai aumentar a taxa de sobrevida desses pacientes. Além disso, a gente tem que desenvolver políticas públicas que sempre incentive a prevenção. E a prevenção, apesar de ser simples, ela não é num país tão desigual quanto o Brasil. Porque quando a gente fala, tem que se alimentar bem, dormir 8 horas, fazer atividade física, ir na terapia. Quem é que acordando 4 da manhã para pegar um ônibus de 2 horas para chegar no trabalho, chegando em casa, tendo que dar comida para as crianças, limpar a casa, quem é que vai pensar em fazer atividade física? Quem é que vai conseguir se alimentar direito e dormir direito nessas condições? Então, quando a gente está falando de prevenção de doenças como câncer, a gente tem que tratar desses outros aspectos da nossa sociedade. Porque até nisso, se uma pessoa que está numa classe social e ela é diagnosticada com câncer, as chances dela se curar vão ser muito maiores do que pessoas que estão em classes sociais inferiores, por questões óbvias. Às vezes o tratamento é o mesmo, mas a alimentação não é a mesma, a forma que a pessoa chega até o hospital para se tratar não é a mesma. Então, é muito complexo a gente falar sobre números de curas quando ainda tem tantos fatores envolvidos nisso, né? Mas de forma bem otimista, a gente está curando bastante gente. A gente está aumentando o número de pessoas que sobrevivem, né? Depois de terem um câncer. Isso quer dizer que elas não vão ter nenhum outro câncer ao longo da vida? Não. Porque, como eu disse, às vezes teve um câncer com 30 anos, quando você tiver com 70, você vai ter outro. Porque é parte da história natural, né, do ser humano, de envelhecer, das coisas começarem a falhar, ranger, né? Então, faz parte da nossa biologia. E aí, assim, a gente pode questionar a forma como a biologia acontece? Pode questionar. Pode questionar para quem? Para quem você acreditar. Pode ser que seja a indústria farmacêutica que está escondendo a cura do câncer? Não, não é por isso, porque a indústria farmacêutica ia ficar bem rica se a gente conseguisse curar todo mundo de todas as doenças. Então, não é isso.
Você falou assim de fazer atividade física, né? Não fumar, né? Que você tinha falado do pulmão. Agora tem coisas que te levam uma pessoa ao câncer. Tem algum estudo que fala não, não faça isso, aquilo? Porque a gente escuta tanto, a gente escuta desde o micro-ondas, que não deve ser usado, a gente escuta desodorante sem alumínio, a gente escuta tanta coisa que a gente fica assim. E a filtro solar, né? Protetor solar. Aí uma hora era o branco, né? Agora o branco, aí agora com cor. Então fala pra gente se tem alguma coisa aí de verdade ou de que pode, né, desencadear. Bom, desodorante com alumínio. Esqueçam isso, não tem problema nenhum. Problema é ficar fedido. Todo mundo passando desodorante não vai causar câncer. O protetor, gente, usem protetor, porque não usar protetor vai aumentar a sua chance de desenvolver câncer de pele, né? Lembra que eu falei, é um dos mais frequentes no Brasil, né? Em países tropicais. Na Austrália, tem um monte de gente que tem câncer de pele. Então, a forma da gente se proteger é usando o protetor, tá? Micro-ondas, a ciência já refutou isso. As ondas que o micro-ondas emitem, né, que poderia, né, alterar alguma coisa no nosso DNA, seria se você praticamente entrasse no micro-ondas e ficasse lá dentro horas, dias consecutivos. E não vai acontecer. Ah, o refrigerante zero, porque o aspartame, né, dá câncer. Gente, esse foi um estudo que foi feito em ratinhos. Eles deram as doses para os ratinhos que eram no mínimo 300 vezes mais do que uma pessoa normal bebe de refrigerante zero. Então, não é o refrigerante zero que vai te dar câncer. Não é, tá? Não, não são todas essas teorias da conspiração, que às vezes elas vêm de estudos científicos, mas a gente tem que entender que a ciência, ela está buscando respostas. Então, assim, quando você pega um ratinho e testa uma dose de refrigerante zero 300 vezes maior, você está falando que um ser humano vai tomar 300 latinhas de Coca-Cola zero num dia. Você está tentando entender qual é o limite entre, né, entre o veneno e o remédio, porque basicamente é isso, né? Então tem tudo aquilo que parece conspiração demais, você já olha e você fala, E tem o outro lado, que é assim, aquelas curas mirabolantes, né? Ah, você pega o suco de limão com cúrcuma, e aí você vira para o sol às 11h53 da manhã e você bebe tampando seu nariz, que vai te curar de todas as doenças. Isso também não funciona, até porque uma coisa que, né, funciona para muitas coisas não funciona para nada. Então, todas essas teorias da conspiração, às vezes a gente acha que é só alienação, né? Não, é só alguém falando idiotice por aí, né? Porque, né, principalmente com o avanço das mídias sociais, né? A gente, o que mais tem é gente que abre o Instagram e vai falar qualquer coisa que lhe dá na cabeça. Mas a real é que da mesma forma que as pessoas, elas, né, acham o vilão ali na indústria farmacêutica, e eu nem tenho procuração para defender a indústria farmacêutica, viu? Tem um mercado paralelo dessas, né, dessas conspirações e dessas, né, curas milagrosas que também ganha bilhões, né? Tem, assim, muitas coisas que as pessoas gostam de chamar de terapias naturais ou alternativas, mas que não têm evidência científica e que tem gente aí faturando rios de dinheiro, né? Então, nada disso, né, funciona. O que que a ciência tem de evidência científica, né, que foi basicamente a sua pergunta inicial? A primeira coisa é equilíbrio. E quando eu estou falando de equilíbrio, principalmente nutricional. Então, assim, você ter uma dieta equilibrada, você comer de tudo um pouco, não é isso que vai fazer você desenvolver câncer. E aí, claro, existem pessoas que são intolerantes à lactose, tem pessoas que não podem comer glúten, mas você tem que procurar um nutricionista, você tem que procurar um endocrinologista, um alergista, para entender se é o seu caso. Simplesmente arrancar o leite da sua dieta porque você viu alguém falando que o leite te inflama e que um corpo inflamado causa câncer, não faz sentido isso, né? Porque a ciência já mostrou que o leite, ele só vai te inflamar se você for intolerante, se você tiver alergia. Em caso contrário, tá liberado comer o queijo, tá liberado tomar o leitinho, não tem problema.
Aí, outra coisa que a ciência ela já tem evidências, que são os alimentos ultraprocessados, né? Alimentos ultraprocessados, se você vive só de alimentos ultraprocessados, e o que que é isso, né? Todos os congelados de maneira geral, salsicha, linguiça que vem aquele monte de tempero, é, presunto, tudo isso, né, alimento ultraprocessado e embutido. Isso aumenta a chance de você desenvolver câncer, porque esses alimentos, né, eles contêm aditivos que vai fazer com que cause algumas modificações nas células do seu organismo e pode levar ao aparecimento de tumor. Mas, de novo, você come, sei lá, 50 salsichas por dia? Não, você não come. Ah, eu vou comer um hot dog no final de semana. O hot dog no final de semana tá liberado. O hot dog no final de semana não vai ser o seu problema. Não vai ser o seu problema. Então, assim, é esse equilíbrio e entre tirar, né, essa coisa assim, né, desse terror, né, nutricional. A outra coisa que a ciência já tem comprovada é a prática de atividade física. E aí, talvez, a atividade física seja a única coisa que cura muitas coisas. É a única coisa que previne muita coisa e cura muita coisa. Porque a prática de atividade física, primeiro, ela está relacionada, né, com o seu bem-estar, se você acha uma atividade física que você gosta de fazer, né? Segundo, já tem diversos estudos provando que ela diminui os riscos de você ter acidentes vasculares, tanto AVC, quanto infarto, quanto outras doenças. Ela diminui as chances de você desenvolver câncer, então, alguns cânceres específicos. Ela está relacionada com melhora em pacientes que têm algum problema de deficiência intelectual, está relacionada com pacientes que têm Alzheimer. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que a ciência já consegue provar que a prática de atividade física ou ajuda na prevenção ou ajuda no tratamento, né? Então, talvez, se existe uma coisa milagrosa, é o exercício físico. E aí, não é o exercício físico do coach motivacional da internet que fala que você tem que ir para a academia 6 vezes na semana, de manhã, em jejum, e treinar até a falha. Não, não é isso. Já tem estudos da ciência mostrando que se você fizer caminhadas de 10 minutos por dia, isso vai ajudar muito na sua saúde. Então, não é você achar a condição perfeita. Ah, não, eu preciso de 2 horas por dia para ir para o meu treino, porque senão não vai fazer efeito. Não, não é isso. É exatamente o contrário. É melhor você tirar 10 minutos e fazer polichinelo em casa, um alongamento, subir e descer a escada, do que ficar sentado no sofá. Porque daí ficar sentado no sofá, comendo hot dog, batata frita, tomando Coca-Cola, seja ela zero ou não, aí talvez tudo isso vai aumentar a sua chance. Para além de tudo isso, o cigarro e o álcool, eles já são relacionados com o aparecimento de diversas doenças, né? Mas principalmente também o câncer. O cigarro, o grande problema é quando você queima, né, aquelas substâncias, você está inalando, né, muitas toxinas para dentro do seu organismo, você está inalando muitas coisas que são tóxicas, e isso é extremamente prejudicial, né, para o seu corpo, e principalmente, né, para o nosso DNA, que é ali, se tem uma alteraçãozinha no DNA, é onde a célula começa a desandar. E o álcool é um pouco nesse mesmo sentido, né? De que para você metabolizar o álcool, para o seu corpo eliminar o álcool, isso também vai ser muito problemático. No caso do álcool, não existe dose segura. A gente não, né, a ciência ela não fala assim, né? Ai, não, mas é só uma tacinha de vinho por dia. Não, uma tacinha de vinho por dia ao longo de 7 dias, ao longo de um mês, é bastante coisa, tá? Só que, de novo, é o equilíbrio. Tomar uma taça de vinho no final de semana, não é isso que vai fazer você desenvolver câncer. Agora você vai falar assim, não, eu fiz atividade física, comi bem de segunda a sexta, chegou o final de semana, eu tasquei 3 engradados de cerveja, eu comi a picanha com a gordura desse tamanho. Fumei um maço de cigarro. Não, isso não é saudável. Eu sinto te dizer que para o seu organismo não existe de segunda a sexta. O seu organismo ele está ali batalhando para te manter vivo, né? Todos os dias. Então a gente tem que tentar achar um equilíbrio todos os dias da nossa vida, né? Essa é a única maneira. E aí, só para fechar essa pergunta, eu acho que tem a outra questão que é também que é muito importante, que é
a questão de fatores genéticos. E quando eu tô falando de fatores genéticos, eu tô falando de fatores hereditários, né? Porque esse é um outro conceito que confunde muito as pessoas, porque assim, o câncer, ele é uma doença genética. Por que que ele é uma doença genética? Porque ele começa a partir de mudanças no nosso DNA. Então, quando a gente tem mudanças, alterações no funcionamento do nosso DNA, é onde vai acontecer aquilo que eu falei no começo, da célula começar a se dividir, de você ter, né, um milhão de coisas ali acontecendo de errado. Mas nem todo câncer é hereditário. Hereditário quer dizer que é passado de uma geração para outra na nossa família, né? Então, não é porque a sua avó de 80 anos teve câncer que você vai ter. Porque na maioria das vezes, e quando eu digo na maioria das vezes, em torno de 90% dos casos de câncer, eles são multifatoriais, relacionados ao seu estilo de vida. Só 10% dos casos, de 10 a 15%, são hereditários, que é o que a gente chama de que quando você tem uma mutação no seu DNA que foi herdada, né, de gerações anteriores, ou você pode ser a primeira pessoa com essa mutação também. Essa mutação aumenta a sua chance de desenvolver câncer, que é, por exemplo, o caso da Angelina Jolie. A Angelina Jolie, ela tem, né, na verdade, ela não tinha, ela continua tendo uma mutação em um gene, que é o BRCA2, se não me engano. Essa mutação nesse gene específico aumentava em 85% a chance dela desenvolver câncer de mama, e em até 35% a chance dela desenvolver câncer de ovário. Então, ela já tinha mais chances do que uma pessoa normal. Então, no caso dela, ela conversou com a equipe médica dela, e aí ela fez a cirurgia de mama, fez a cirurgia de ovário, né? Ela retirou tudo. Isso quer dizer que pode ser que ela não tenha câncer em nenhum outro lugar? Não, pode ser que ela desenvolva câncer em outros lugares. Mas na mama e no ovário, que era onde essa mutação a gente consegue descrever, né? Quando você tem aumenta a chance de desenvolver, vamos dizer que ela preveniu, né? Eu gosto de falar esse preveniu porque tem muita discussão também sobre essas questões de cirurgias preventivas, né? Então, mas no caso dela foi a opção dela com a equipe médica dela, né? A Adri comentou sobre o micro-ondas, então posso continuar com o air fryer? Pode continuar com a air fryer também. Se você não entrar na air fryer, ficar lá dentro assim, ó, querendo fugir dos problemas do mundo, tá liberado. Eu prometo. E aí, falando sobre essas teorias, porque hoje nós estamos na era da informação, né? Bem entre aspas. E aí é a era da fake news. Uhum. Então, tá ali a internet, as pessoas estão falando o que quer, do jeito que quer, e estão nem aí para saber as fontes do quanto é seguro ou não. A minha pergunta para você é: qual fake news mais absurda que você já escutou sobre algum fato científico? Eu tô te dizendo qual. Pode ser uma, duas, porque eu tenho certeza que são várias. Eu acho que a fake news mais absurda que eu já ouvi é que a vacina da Covid muda o seu DNA. Não, talvez não, eu não sei, eu fiquei confusa agora, porque o feto na Pepsi também é bem trágico, né? Para quem trabalha com embriologia, isso é muito triste. Falar que Aham. os cientistas colocaram o resto de fetos na Pepsi. Ai, meu Deus. É bem triste. E aí, e qual é aquela que todo mundo acredita que é verdade e você está aqui agora para dizer que não é? É Bom, difícil escolher, né? a primeira delas eu acho que é essa, a vacina altera o seu DNA, né? Ficou muito famoso aí durante a pandemia de que as vacinas de mRNA, que né, são aquelas que algumas vacinas da Covid, né? Elas eram feitas de RNA, elas não vão alterar o seu DNA. Elas não estão envolvidas com com o aumento do número de mortes súbitas, não tem nada a ver com isso. As vacinas elas são seguras, elas vão te proteger de contrair Covid, né, de forma grave, de você morrer por causa de um vírus. Então, eu acho que a principal delas é essa. Mas tem uma que a gente só falando de câncer, né? Que as pessoas falam muito que você guardar rancor desenvolve câncer.
verdade, por um lado, porque cuidar da saúde mental é muito importante para o seu organismo de forma geral, né? Então, se você é uma pessoa muito rancorosa, pode ser que você desenvolva câncer, mas não é exatamente assim o guardar o rancor que vai fazer desenvolver o câncer, né? Tá mais relacionado com outras coisas, mas é muito comum, né, as pessoas falarem isso, né? Que não. Uhum. Assim como falam que depressão pode ser falta de Deus, né? As pessoas falam que desenvolveu rancor, desenvolveu câncer por causa do rancor. E, na verdade, isso é muito problemático, porque, primeiro, você só aumenta o estigma, né, da doença, e você traz uma culpa para o paciente, como se o paciente fosse o responsável pelo aparecimento do tumor dele. E claro, como eu falei, o câncer é uma doença multifatorial. Então, pode ser que se você queira ser uma pessoa ruim, você vai culpar o outro, que você vai falar, ó, você só fez escolha errada na sua vida, a culpa de você ter câncer é Uhum. sua, né? Mas, obviamente, que, né, voltando lá atrás aquilo que eu disse, se você não tem o tato de lidar com pessoas, se você não consegue reconhecer, ter a empatia pela dor do outro, é um diagnóstico difícil, é um tratamento difícil, você não tem que colocar a culpa no paciente de nada. Mesmo que ele tenha escolhido fumar 3 maços de cigarro por dia, você não tem que colocar essa culpa nele. Né? Então, eu acho que talvez essa seja uma das fake news que muita gente fala e que é muito perigoso. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Quero saber qual a importância da população no interesse pela ciência. A gente leva, né, na brincadeira todas essas coisas assim, e no Ciência com Café, na minha página da internet, eu tento fazer bastante meme relacionado a isso. E eu sempre me questiono, porque quando a gente faz a gente faz um meme pensando em zoar as pessoas que propagam esse tipo de informação. Porque, né, a minha avó, que recebeu, né, a fake news no Zap Zap, eu não tenho como julgar a minha avó. Eu não tenho como zoar a minha avó, porque a minha avó ela não tem discernimento, né? Agora, o Enzo, de 18 anos, que está propagando que a vacina altera o seu DNA, aí eu tenho como julgar. Aí eu tenho como questionar. E falar assim, amigão, você está com o mundo na sua mão, literalmente, porque você tem acesso a todas as informações que você quiser na internet. Então, assim, essa construção do pensamento crítico no jovem, ela é muito importante. Então, assim, quando a gente pensa, né, no interesse da população pela ciência e nessa educação que, né, eu costumo dizer que ela é uma alfabetização científica mesmo. Eu acho que a gente tem que trabalhar em braços diferentes. O braço que é para pegar desde a criança, então, para mim, a gente tinha que mudar um pouco o sistema ali de educação do sistema básico, que ainda é extremamente mecanicista, que ainda é extremamente baseado no decoreba, porque quando você começa a colocar o tic-tac para funcionar, para questionar, para perguntar, ainda tem muita escola que a criança, né? É uma educação ativa que se a criança faz pergunta, ela fica ali meio acuada, né? Então, assim, quando a gente fala de trabalhar a ciência com essas crianças, é disso, de estimular a pergunta, porque quando você estimula a pergunta, quando alguém fala assim, não, mas tem feto na Pepsi. Tem feto na Pepsi? Mas da onde o feto? Mas por que Pepsi? Mas por que tem feto na Pepsi? Mas isso não faz sentido? Mas peraí, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Não, a vacina muda o seu DNA. Mas meu DNA? Mas onde está o DNA na célula? Mas a vacina vai chegar até lá? Mas como é que vai fazer? Então, quando você estimula, né, as pessoas a fazerem perguntas, você já vai criando, né, esse senso crítico, você já vai ali estimulando. E claro, quando, né, fica ali no ensino médio, entra na faculdade, também criar um pouco mais. Eu tenho a aflição de que metodologia científica na maioria dos cursos de graduação no Brasil é ensinar a formar BNT. Ninguém mais precisa aprender a formar BNT. Já tem programa que você coloca lá e ele formata para você.
Esse não é o essencial de metodologia científica. Tem profissional da saúde que não sabe a diferença entre pesquisa básica e pesquisa clínica, e isso seria muito mais importante dentro, né, de uma metodologia científica. Então, assim, é trabalhar dentro desse braço da educação e com a população em geral. É um pouco também, assim, agora de uma meia-culpa, né, da própria academia, que é assim, ó, você precisa descer do seu pedestal de achar que sabe tudo, de achar porque teve acesso ao conhecimento, que é muito especializado em determinada área, você tem que falar só em tecnês. Você chega para as pessoas, você fala bom dia, porque o ácido desoxirribonucleico, ele está localizado no não sei o que. Não, você tem que aprender a se comunicar. E eu não estou falando que todo mundo tem que trabalhar com divulgação científica ou com comunicação científica. Só que você precisa sair, né? E aqui eu estou falando dentro da área biomédica de novo, porque eu posso julgar, já que eu estou dentro, né? Você tem que sair de dentro das quatro paredes do seu laboratório e conseguir explicar para sua avó o que é uma vacina, o que é o seu DNA. Você dá seus pulos aí, você dá seus corres, você se vira, você tem que conseguir explicar para as pessoas aquilo que você está fazendo dentro da ciência, aquilo que você está fazendo dentro da área da saúde. Porque se as pessoas não entendem, é onde ganha espaço esses charlatões para vir com essas curas milagrosas, para vir com essas teorias da conspiração. Porque como cientista, ele fala assim, nem quero falar com as pessoas não vão entender, para que eu vou ficar explicando o que é genética, o que é câncer, o que é não sei o que, ninguém vai entender nada. Todo mundo me olha, acha que eu sou nerd, acha que eu sou não sei o que lá. Não, você vai ter que achar um jeito de fazer ficar legal. Você vai ter que achar um jeito de fazer as pessoas prestarem atenção em você e entender. Por quê? Porque até a forma como as pessoas entendem como a ciência é feita, como, né, às vezes demora tempo, às vezes precisa de dinheiro, ou etc., a própria sociedade se torna aliada. Se torna aliada no sentido do quê? Na próxima eleição, eu vou votar em um candidato que tem pautas voltadas para a ciência e para a educação. Eu vou cobrar do governo eleito que ele coloque dinheiro na ciência e na educação. Eu vou cobrar do governo eleito que ele dê atenção para mulheres que são cientistas e que são mães. O que a gente está fazendo em termos de licença parental? E tudo isso vai fazer com que a ciência, né, cresça e que, de alguma maneira, ela retorne para a sociedade naquela discussão lá de trás, fazendo com que o medicamento não chegue para o paciente a 20 mil reais. Por quê? Porque no Brasil, por exemplo, quando a gente gera um medicamento novo, tem várias coisas que a gente descobre no Brasil, mas a gente não tem dinheiro para produzir essa tecnologia. Aí os Estados Unidos vai lá, compra aquele conhecimento, gera o medicamento aqui e volta para o Brasil custando uma fortuna para o paciente. Então, é uma cadeia que ela tem que ir ali no coletivo. E que se você sai, né, desse seu pedestal para poder falar com a sociedade, com certeza essa sociedade vai lutar do seu lado depois, né? Perfeito. Exatamente isso com relação ao interesse da população na ciência, o quanto é importante, né? Não é só por um aspecto, mas é toda essa cadeia que precisa ser movimentada para que fique melhor para nós. Tocando nesse assunto sobre a importância do interesse na população com relação à ciência, eu quero tratar esse outro tema um pouco polêmico, que é a ciência e a religião. Elas podem andar lado a lado? Pode. Assim, pode você enquanto pessoa, você enquanto Uhum. CPF, você enquanto CNPJ cientista não pode. Mas eu costumo dizer que assim, e talvez nem religião em si, né? Mas a fé. Eu costumo dizer a fé. Você pode ser uma pessoa de muita fé. Em muitas coisas também. Não precisa necessariamente você ter uma fé em um Deus só. Você pode acreditar em muitas coisas. O que não pode acontecer é você deixar com que a sua fé ela interfira na sua tomada de decisão, seja para tratar um paciente, seja na hora de propor uma pergunta ali, né, dentro né, de uma coisa que a gente ainda não tem resposta dentro da área científica. E por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode, por exemplo, colocar assim, e aqui eu vou falar Jesus Cristo, mas coloque outra coisa. Medicina em nome de Jesus, medicina em nome do Exu, medicina em nome de Alá. Não, a medicina não tem que ser em nome de nenhum Deus. A medicina tem que ser em nome
livro de anatomia, livro de fisiologia, artigo científico. A sua medicina, ela tem que ser baseada naquilo que é produzido de conhecimento. E aí eu não estou falando que, assim, você pode começar o seu dia e pedir para aquilo que você acredita para te dar sabedoria, para te guiar, para te proteger, agradecer pelo seu dia ter sido bom. Não é isso que vai fazer diferença, mas na hora da sua tomada de decisão, você não pode justificar que você escolheu um tratamento para um paciente porque você teve uma intuição divina e aquela intuição divina mandou você receitar um medicamento que não tem comprovação nenhuma de nada. Ou então, que muitos, né, pessoas falam assim, não, dentro da minha conduta clínica, eu recomendo o paciente. Não, não existe a sua conduta clínica se a sua conduta clínica não está publicada, né? Se a sua conduta clínica é baseada em intuição, é baseada em, né, sei lá, aqui eu vou usar outra. Você abriu o tarô de manhã e falou como vai ser a minha conduta clínica no dia, daí isso não pode acontecer. Mas você pode ser uma pessoa de muita fé, você pode ser uma pessoa muito religiosa e ser um ótimo cientista, né? Ser uma pessoa cética para algumas coisas e de muita fé para outras. E eu acho que o grande embate dessas duas coisas é quando uma coisa quer interferir na outra. Então, assim, eu entendo que existem muitos temas que a religião ela traz, né, que a fé ela traz por conta daquilo, né, que cada religião prega, que é, né, a nossa missão e a nossa passagem aqui na Terra. Se depois acaba, se continua, o que faz, o que não faz, se volta, se não volta, se vira estrela, se vira planta, enfim, cada religião tem aí a sua questão. Mas eu vou falar uma coisa que é polêmica, por exemplo, assim, ó, quando a gente está falando de aborto. Aborto, principalmente no Brasil, é uma questão de saúde pública, porque são dados, é estatística. Quem mais morre tentando fazer aborto em clínica clandestina são mulheres pretas da periferia. E isso é um dado triste, é um dado muito triste. Então, quando a religião ela embute que fazer aborto é errado, que é pecado, que, enfim, né, que vão te julgar e etc. E essa mulher por N questões, porque talvez ela sabe que ela não vai ter como criar uma criança sozinha dentro de uma periferia, pegando 4 horas de ônibus para ir trabalhar, etc. Ela procura uma clínica clandestina para fazer aborto, ela coloca em risco a vida dela. E ninguém da igreja vai tomar conta daquela mulher que morreu. Ninguém da igreja, se aquela mulher decidir não abortar, vai tomar conta do filho. E aqui eu tô falando igreja, mas, né, considera tudo. E isso é um problema de saúde pública, tá? Então, é muito difícil. E eu não tô falando. E agora eu vou dar uma opinião minha, assim, ó. Eu, enquanto cientista, enquanto biomédica, enquanto ativista pró-aborto, eu sou a favor da legalização do aborto no Brasil. Por questões como essa. Eu, Thalita, enquanto pessoa, eu faria um aborto? Não, eu não faria. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento, né? Daquilo que é a pessoa, daquilo que eu acredito e daquilo que a ciência prova que a gente gera dados, que a gente gera conhecimento. Então, o grande problema é esse, da mesma forma que, assim, a ciência precisa ficar cutucando toda hora as pessoas para falar se Deus existe, se o orixá existe, se não sei quem existe. Não, ela não precisa. A partir do momento que o Deus que você quiser acreditar não venha dar palpite no tratamento que eu tenho que dar para o meu paciente, você acredita em quem você quiser. Então, eu acho que é cada um se colocar no seu quadrado e entender qual que é a função de cada um, porque, de novo, a gente cai no mesmo assunto. Quando a gente fala, por exemplo, de um paciente com câncer, já existem estudos mostrando que o amparo da fé e religioso, ele é importante para o bem-estar do paciente. Que pessoas que se apegam nesses momentos difíceis em religião e em fé, não que a religião, a água batizada vai fazer a pessoa se curar do câncer. Se a pessoa tomar a água batizada, não, a água benzida e não fizer quimioterapia, provavelmente ela não vai se curar. Mas se ela fizer quimioterapia e tomar água benzida, problema. Então, assim, é uma questão da gente entender aonde tudo isso se encontra e qual é o papel de todo mundo dentro desse contexto. Muito bom. E eu queria saber agora sobre sua conta, né? O seu perfil no Instagram, como veio essa ideia, desde o nome, como surgiu?
Bom, o Ciência com Café, ele surgiu no meu doutorado, né? Então, eu fiz o doutorado em oncologia, e no meu doutorado eu trabalhei com um tumor pediátrico, então é um tumor que acontece em crianças, chamado hepatoblastoma. É um tumor de fígado que acontece entre crianças desde zero, né? Então, desde que a criança nasce, até 19 anos, mas normalmente aparece quando a criança está com 2 anos, 2 anos e meio. E o que acontece? Tumores pediátricos, no geral, né? Então, tumores que acontecem em crianças e adolescentes, eles são considerados doenças raras, o que é muito bom, né? Então, assim, né? Que as criancinhas não desenvolvam esses tipos de doença. Mas, né? Tudo que é raro causa estranheza, causa desconhecimento, causa ali, as pessoas não sabem muito bem. Nem aquilo que é popular as pessoas sabem muito bem. Imagina o que é raro, o que não tem debates na grande mídia sobre isso, né? E aí, no Brasil, o mais perto que a gente tinha de discutir sobre isso era o Mac Dia Feliz, né? Que tinha lá o Big Mac que você comprava e era uma campanha do GRAAC para arrecadar dinheiro. E aí todo mundo sabia que era para as crianças com câncer do GRAAC, né? E aí, quando eu comecei o meu doutorado nessa área, eu comecei a perceber que até dentro dos congressos científicos que eu ia, as pessoas me questionavam do tipo assim, mas por que você está estudando uma coisa tão rara? Porque tumor em criança é raro e o tumor que eu estudava era mais raro ainda. Naquela época, a incidência era de 1 em cada 1 milhão de crianças iam desenvolver esse tumor. Então, é muito raro. No começo, eu tinha um pouco de raiva dessa pergunta, né? Porque eu falava assim, você tá me perguntando isso porque ninguém da sua família desenvolveu esse câncer. Porque se alguém da sua família tivesse desenvolvido, eu tenho certeza que você ia querer que alguém tivesse estudando sobre isso. Claro que com a maturidade científica, você entende que na maioria das vezes, isso é uma pergunta de cunho científico, no sentido de que, assim, não dá para ter dinheiro para estudar tudo, né? Não dá para a gente ter dinheiro para cada pergunta que a ciência gostaria de responder. Então, em alguns momentos, o dinheiro público ele tem que ser voltado para questões que são mais importantes para a sociedade. Então, assim, entre colocar dinheiro em um projeto que é para estudar câncer de mama, que é muito frequente na população feminina, e um projeto que é para estudar câncer infantil, o governo vai colocar dinheiro no câncer de mama. Mas aí vem a mobilização da sociedade. Não, o governo vai ter que achar dinheiro para colocar dinheiro, vai ter que achar dinheiro para colocar nos dois projetos, né? Então, é mais ou menos nessa ideia. E aí, eu comecei a perceber que não, né, que não era só dentro da área acadêmica, mas que, de maneira geral, as pessoas não sabiam nada sobre tumores pediátricos, a não ser pelo Mac Dia Feliz. E aí, eu abri o Instagram que no começo tinha esse objetivo, falar sobre genética, falar sobre tumores pediátricos. Eu abri o Instagram em 2016, então já tem bastante tempo. Só que no começo era basicamente falar do meu projeto de doutorado, e eu fazia posts assim, uma vez a cada 6 meses, era quase nunca, né? E aí, quando começou a pandemia, eu comecei a ver uma chuva de fake news, de gente desesperada, né? Incluindo eu estava desesperada também, né? Mas eu comecei a ver que eu tinha um pouquinho mais né, de discernimento para entender o que estava saindo de artigo científico, o que a gente considerava, o que a gente não considerava, o que o médico falava que era chuva de inflamação, né, das citoquinas, do não sei o que era não sei o que lá. E aí eu comecei a usar o Instagram para tentar explicar, né, tudo isso que estava saindo na grande mídia e que as pessoas estavam ficando mais confusas do que esclarecidas. E na real, o que aconteceu foi que eu descobri um grande amor pela comunicação científica. Como vocês podem perceber, eu gosto de falar, né? Eu juro que eu sou tímida. Eu juro que eu sou tímida, mas eu trabalhei muito a minha timidez ao longo da vida. A Thalita adolescente deve estar muito orgulhosa de mim hoje. Mas eu descobri esse amor pela comunicação, pela divulgação científica. E aí eu comecei a fazer disso um projeto paralelo, no sentido de eu não sou remunerada, né, para fazer o Ciência com Café. Já fiz alguns trabalhos, né, de assessoria, de colaboração, mas não é o meu trabalho principal. Mas a divulgação científica,
ela me trouxe possibilidades muito legais, porque eu comecei a me conectar com gente do Brasil inteiro, e aí a gente volta naquela pergunta, né, sobre trabalhar questões de equidade de gênero, sobre, né, essas bandeiras que eu levanto, e é muito legal quando a gente sai ali, né, da nossa bolha. Eu sou de São Paulo, eu vivia na minha bolha dali, né, da academia, da ciência dali, e a gente tem contato com gente do Brasil todo. Então, eu acabei fazendo parcerias muito legais, duas das quais eu tenho muito orgulho, que eu fiz parceria com a professora Andréia Juliana, que é da Universidade Estadual de Goiás, e a gente desenvolveu um projeto de extensão chamado Cancer School, do qual ela é a coordenadora principal, porque o projeto ele tramita no Comitê de Ética lá da UEG, e a gente trabalha divulgação científica em câncer, né, e em genética. Então, a gente tem alunos de iniciação científica que eu consigo, né, orientar mesmo à distância. Eu nunca vi eles pessoalmente, mas a gente tem esse trabalho que é 100% online, e ela, obviamente, ela está lá, presencial, e a gente produz materiais didáticos, a gente vai em escolas públicas para falar sobre o assunto, a gente vai em eventos científicos para trabalhar quais são as formas, né, de linguagem da gente abordar esses temas, né, que a gente discutiu aqui. Então, é um projeto que já tem 2 anos, a gente já tem algumas divulgações científicas sobre isso, né, de capítulo publicado em livro, de, né, trabalho que foi aceito para apresentação em congresso, né? A gente tem um jogo didático que a gente desenvolveu, que é um jogo de tabuleiro. Então, é um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, né? E que foi fruto, né, do Instagram, porque eu conheci a professora Andréa Juliana através do Ciência com Café, e o outro que é o coletivo de mulheres cientistas em rede, que é exatamente a gente discutir os diferentes, né, as diferentes dificuldades que as mulheres encontram. Então, é um grupo que tem mais de 15, né, pesquisadoras. Na verdade, tem alunas e tem pesquisadoras que já são professoras nas mais diferentes universidades do Brasil, né, norte ao sul. E a ideia é aproveitar também esse momento do Brasil, que tem esse investimento em editais que favorecem meninas na ciência, para tentar trazer também isso, né? Então, de conseguir editais para a gente trabalhar, né? De fazer levantamento. Então, basicamente, esses dois projetos são frutos aí da divulgação científica. E aí, atualmente, eu acho que o Ciência com Café ele se tornou muito. Eu continuo divulgando ciência, esclarecendo ciência, trazendo conteúdos assim, né, sobre genética, sobre câncer, desmentindo fake news, mas eu considero que ele é um espaço de luta. Uhum. Dessas lutas que a gente discutiu aqui, né? Que eu tento trazer, que é a de melhorar a academia de dentro para fora. Então, a gente tem muito problema na academia, que a gente precisa olhar para esses problemas com carinho e reconhecer eles e trabalhar para que eles melhorem, né? E trabalhar a forma como a academia lidar com a sociedade, né? Que é resumindo basicamente tudo isso que a gente falou. Então, eu acho que o Ciência com Café ele é um pouco disso na minha vida hoje. E eu posso dizer que o Ciência com Café é o retorno à nossa sociedade brasileira que você comentou no início, né? Sabia que já me falaram isso, né? Já me falaram isso porque, na verdade, desde de 2020, né, do finalzinho de 2020 que eu vim para cá, foi quando eu comecei a ter um crescimento exponencial com Ciência com Café. E aí todo mundo fala assim, não, você está muito mais conectada com a sociedade brasileira que muita gente que está aqui ainda, né? E aí isso é aquele calorzinho no coração aí de nós, aqui, ó. Aí é o meu momento de fé naquilo que eu acredito, que dá aquele quentinho que você fala assim, missão cumprida. E seu perfil é tão legal também, porque apesar dele falar de ciência, as pessoas têm essa ideia tão assim, tem que ser tudo muito sério e tal. Tem muita coisa engraçada lá, tem muito coisa inteligente ali que a pessoa fala, essa sacada é legal em relação a mulheres, em relação a muita coisa ligada à ciência, né? E também eu queria saber se você tem indicações de outras mulheres também que trabalham com ciência. Tenho. Eu fiz uma lista aqui, né? Porque eu falei, eu tenho muitas pessoas que eu poderia falar aqui, mas eu queria citar algumas, assim, que são né, bastante especiais. A primeira delas, e que eu já mencionei, é a professora Andréia Juliana,
Lá no Instagram do Ciência com Café eu tenho, né, posts compartilhados com ela, então vocês podem ir lá procurar ela. Tem a professora Keila Zamboni, que ela também faz parte do coletivo Cientistas Mulheres em Rede. A professora Luciana Schelder, que é da Federal do Paraná, que o ano passado eu tive a oportunidade, né, de, junto com a professora Andréa Juliana e com a professora Luciana, desenvolver um curso para a Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, onde a gente falou exatamente do uso da divulgação científica como ferramenta de uma sociedade, né, que trabalha esse pensamento crítico, e foi um curso muito legal, trouxe, né, feedbacks muito legais para a gente, e aonde a gente trata, né, desses temas sobre igualdade de gênero, sobre a questão racial, né, dentro das universidades públicas no Brasil. Então foi um curso assim muito legal. As meninas do Nunca Viam Cientistas, né, que é a Laura e a Ana, elas são divulgadoras científicas das quais eu me inspiro desde lá de trás, e que hoje em dia eu vejo aí elas, né, traçando rumos, conseguindo viver de divulgação científica, e o canal delas já é grande, né? Mas se você não conhece, vale a pena lá conhecer. Tem a Melanie Dutra, que também ela é uma biomédica super importante. Ela atuou assim fortemente durante a pandemia no combate à fake news. Ela criou uma rede que era para levantamento de dados sobre a Covid. Atualmente, ela tem algumas parcerias com o Ministério da Saúde para falar, né, sobre a importância das campanhas de vacinação no Brasil. Ela é neurocientista, ela também tem um canal muito legal de divulgação científica. Eu tenho também uma live né, uma entrevista que eu gravei com ela, que também está lá no Ciência com Café. Acho que vocês procurarem pela hashtag, vocês também conseguem achar. Tem a Kaliane do Física Preta, que também ela é super descolada, ela também desconstrói, né, essas ideias que a gente tem sobre cientistas, e principalmente dentro da área dela, de exatas. Então, eu também recomendo muito vocês seguirem o perfil dela. A Cândida Costa, que é uma querida, que ela trabalha lá na Unicamp, e que também ela também tem um pouco disso, assim, desse empoderamento da mulher dentro da academia. E eu também já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos virtuais com ela. E, claro, eu vou convidar vocês para seguirem não só a página do Ciência com Café, mas também o coletivo de Mulheres Cientistas em Rede, porque lá no Instagram do coletivo a gente tem todas essas mulheres aí que eu mencionei, e a gente acaba divulgando o trabalho de outras mulheres cientistas também. Então, acho que vai ser muito legal se vocês conseguirem acompanhar a gente lá e pegar toda essa lista aí que eu falei. Muito bom, vamos começar a seguir hoje já. E você morando aí nos Estados Unidos, a gente tem um quadro que a gente pergunta para brasileiros que moram fora ou estrangeiros que já foram ao Brasil, o que eles têm saudade. O que você tem saudade do Brasil? Eu tenho saudade do boteco. Eu Adorei. falei aqui sobre não beber álcool, sobre etc. E aí eu termino dizendo que eu tenho saudade do boteco, né? Vejam só. A contradição também existe no cientista, viu, gente? Hipócrita é aquele que diz que não. Não, eu Mas tenho tem saudade. toda uma vibe, né? Tem toda uma vibe, não é só o álcool em si, né? Não, não é. Assim, eu falei brincando, mas eu tenho muita saudade do Brasil. Todas as vezes que alguém me diz assim, não, você vai se desvencilhando da cultura com os anos, eu não sei quando é que isso chega, porque assim, eu me vejo, tem dias que eu me vejo chorando ouvindo pagode no metrô, né? Então, é nesse nível. O metrô em Nova York. Então, a minha família tá toda lá, né? Assim, meu marido e eu estamos aqui, mas as nossas famílias estão lá, e a gente tem ligações muito fortes. Então, claro, né? Se eu tiver que falar uma coisa, sem dúvida, almoçar com a minha mãe de domingo talvez seja a minha maior saudade. Uhum. E assim, eu tenho os meus amigos lá, a gente fez ótimos amigos aqui, né? Eu acho que tem muito, né, de brasileiro que se acaba se acolhendo, né? Porque é imigrante, entende as dificuldades e etc. Mas de uma coisa, assim, né, que representa a cultura, ainda mais para mim, né, que sou ali de São Paulo, tal, é o boteco. É essa coisa, assim, sabe, do você sentar na mesinha de plástico, na calçada, de você
pedir, né, o quibe frito. Olha, eu aqui falando tudo o contrário do que eu falei o podcast inteiro. Molhar no Equilíbrio. molhar no vinagrete, vinha aquele copo de boteco que estava congelado, e aí você toma cerveja com os amigos. E uma coisa que para mim eu sinto falta, assim, né, dessa coisa, porque assim, a gente ia pro boteco 1 hora para ir embora para casa, né? A maioria ali dos botecos em São Paulo é até amanhecer ou mais, já emenda no almoço. Aqui em Nova York, principalmente, tem restaurante que você agenda e que eles falam, você só pode ficar na mesa 1 hora e meia. Eu falo assim, como é que eu vou sair para jantar com os meus amigos e tem hora marcada? 1 hora e meia não é o suficiente para você Não é. falar de tanta coisa, Ainda mais diversos se tiver assuntos. só brasileiro. Exato. Porque os estrangeiros, eu sinto que eles já são mais acostumados com essa cultura, assim, né? Né? Não, é só uma reuniãozinha básica, não tem porquê, né? Agora o brasileiro não. O brasileiro tem fofoca quilométricas para ficar falando 4 horas, né? Seja de coisas inúteis, né? De coisas que estão acontecendo insignificantes, tipo Big Brother. Eu adoro Big Brother, adoro falar sobre Big Brother. Ou coisas mais, né, filosóficas, né, de questões estruturais da sociedade. Então, o boteco me faz muita falta. Foi boa essa explicação sua, porque eu até vou dar aula explicando boteco, bar, botequim, essas coisas, e procurando até para uma linguagem mais fácil para explicar, eu achei assim que o botequim ele tem uma vibe mais dos amigos se encontrarem, né? O boteco tem ali também, igual você falou, as mesas mais informais e tal. E o bar, o pub para o brasileiro, ele tem uma questão mais de sentar, beber e sair. Não tem essa É. ideia informal, né, e Uhum. tal. Então, é bom para os alunos entenderem isso, porque, igual eu falei, tem uma vibe também Sim, de amigos, né? E se você não levou seus amigos, você faz amigos lá, com né? certeza. Então é Faz a vibe, amizade com né? o garçom. Com todo mundo, você bota sua cadeira na mesa do lado e fala, e aí, pessoal? Surge uma Exatamente, amizade. exatamente. Thalita, infelizmente chegamos ao fim do nosso episódio, que foi assim riquíssimo. Não vejo a hora de sair e já Nossa, poder compartilhar com tantas pessoas. E eu quero te agradecer mesmo por todas essas explicações, pelo seu tempo disponível em participar do nosso podcast. E é o que você falou, foi de uma linguagem muito simples, então todo mundo consegue entender o que é a ciência e tudo que você explicou. Te agradeço mesmo sua participação. Eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade. É sempre um prazer poder conversar com gente nova, conhecer gente nova. E eu estou à disposição. Se alguém quiser tirar alguma dúvida depois que assistiu o episódio, que ouviu o episódio, pode entrar em contato comigo via e-mail ou lá no Instagram mesmo. Que a ideia é essa, é a gente criar redes para se fortalecer. Então, muito obrigada, E meninas. muito obrigada, viu? Tchau, obrigada. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!